desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. São algumas perguntas e alguns pontos de interrogação. Então nós vamos ver se alguém quiser anotar, fique à vontade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 28 a seguir. Deus orienta Jeremias diante do que estava acontecendo naqueles dias, algo que estava trazendo prejuízo para o povo de Deus. Capítulo 23 de Jeremias, versículo 28. Amém? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. E eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e diz, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta e faz errar o meu povo com suas mentiras, com sua leviandade, pois eu não enviei, nem dei ordem, e não trouxe proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Amém. Olhando para esse texto bíblico, Deus chama a atenção de Jeremias no que estava acontecendo naqueles dias atuais. Os falsos profetas, as falsas visões e as profecias mentirosas, em vez de edificar vidas, estava atrapalhando e levando o povo para uma grande mentira, algo que não edificava, algo que não trazia nenhum benefício. Olhando-nos para a Bíblia hoje e para os dias atuais, nós estamos vendo que essa palavra, ela se cumpre e ela se repete nos nossos dias. Quantas pessoas, por que não dizer a massa evangélica, que deixa de ouvir a palavra de Deus, que é verdadeira, que é genuína, que é digna de toda aceitação, para acreditar em falsas profecias,
em falsas visões e palavras distorcidas e levando o povo ao fracasso e ao desânimo, e muito até se apostatam da fé. Primeira pergunta: quem tem sonho, conta o sonho. Não é pecado contar sonho, só que conta o sonho como um sonho. Mas o que nós vemos nos dias atuais é que no primeiro dia, a pessoa às vezes até testemunha na igreja, ele diz: eu tive um sonho. Mas a segunda vez que a conta, já diz: eu tive uma visão. Da terceira em diante, se torna uma profecia. Então Deus pergunta a Jeremias: o profeta que tem um sonho, que conte o sonho. Primeira pergunta: quem tem os seus sonhos, que o conte, mas conte como sonho, não como visão, nem como revelação e nem como profecia. Não devemos misturar as coisas. E no mesmo versículo 28, e Deus disse: mas aquele que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Aí nós vemos a diferença do falso profeta, do falso líder, do falso ensinador, pregador, contando sonhos mentirosos e enganando a muitos. Profecias falsas que não edifica ninguém. Mas nos dias em que estamos vivendo, uma boa parte das famílias, por que não dizer a maioria, passam provas, lutas, dificuldades. E às vezes chegam à igreja para ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, e vem sobre ele uma profecia por algo que Deus não deu e nem mandou. E o falso profeta, com palavras levianas, falsas, engana a pessoa. E a pessoa está na prova, a pessoa está na luta. Aí ele começa a analisar, pensar: eu vou sair dessa prova, porque Deus falou. E quantas pessoas derrotadas, fracassadas na fé, outros até saíram da igreja e outros deixaram de frequentar a igreja por causa de profecias mentirosas, profecias falsas, visões distorcidas. Aí a pessoa está na prova, está na luta com a família, ou mesmo na área espiritual, conjugal, financeira, etc. E ele fica esperando uma resposta daquela profecia. E aquela profecia não vai se cumprir. Por que não vai se cumprir? Porque não foi Deus que mandou falar. É algo da sua imaginação.
é algo do seu pensamento e de mentes até mente poluídas. Essa é a primeira pergunta. Quem tem sonho, conta o sonho. Não devemos misturar sonho com visões, com profecia, com revelação. Segunda pergunta. Mas aquele que está à minha palavra, aquela pessoa, aquele crente, aquele líder, aquele dirigente, aquela irmã do circo da oração, que tem a palavra, recebeu a palavra, ou Deus deu o dom da palavra, ela tem que anunciar esta palavra com verdade. A Bíblia é bem clara. E quem tem a minha palavra, ou quem está com a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E a verdade muitas vezes dói. A verdade muitas vezes machuca. A verdade muitas vezes fere. Porque as palavras de bajulações, palavras fingidas, palavra apenas para amaciar o nosso ego, essa não resolve o problema da nossa vida, não resolve o problema para a nossa salvação. Então, quem tem a minha palavra, ou com quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. A palavra de Deus não é para falar camuflada. Não. Nem as escondidas. A palavra de Deus é para ser revelada com verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta o homem, que transforma, que regenera, que faz dele uma nova criatura, quando eu estou dizendo homem, eu estou dizendo ambos o sexo, é a palavra. O próprio Jesus não disse aos discípulos: a minha voz já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra vai lapidando, limpando, santificando e conscientizando aquela pessoa. E ele muda de atitude, ele muda de comportamento espiritual. Ele vai deixando o caminho da carne, o caminho da mentira, o caminho de visões distorcidas, e vai crendo na palavra. E a palavra, o próprio Deus disse aqui, para Jeremias: que tem a palha com o trigo. Capítulo 23 de Jeremias, versículo de número 28. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É uma pergunta, é um ponto de interrogação. Que diferença tem a palha e o trigo? A palha serve para alimento? Não. A palha tem alguma substância? Não. A palha tem alguma vitamina? Não. Mas Deus falou: e que diferença tem a minha palavra da palha com o trigo? O trigo é recolhido num celeiro, num armazém, num depósito. E a palha, a maioria das vezes, é queimada. Então aí nós vemos uma exortação
que quando a pessoa é palha, a palha o vento leva para onde quer. É como a moinha que o vento se espalha. Ele é cercado, rodeados por ventos destruidores, ventos que não aproveita nada. Um dia está num templo, outro dia está noutra igreja. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. É palha. Aonde o vento sopra, dependendo do convite, ele deixa as coisas de Deus para trocar pelas coisas do mundo e pelas coisas do adversário. Então o próprio Jesus disse, que diferença, Deus falando a Jeremias, que diferença tem, Jeremias? O trigo e a palha. O trigo vai ao celeiro, ou para o celeiro, e a palha, na época, eles queimavam a palha. Então o crente palha é aquele crente que qualquer vento de doutrina que sopra, que é favorável a ele e a sua família, para viver uma vida de pecado, ele aceita como profecia. Ele muda de igreja, ele muda de templo, ele muda a maneira de viver, de vestir, aonde frequentar, porque é palha. Agora o trigo não. O trigo tem diferença. O crente que representa o trigo é aquele crente que faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palha, a sua durabilidade é pouca, mas o trigo não. Nós sabemos de história de múmias que foi embalsamada no Egito, que colocaram grãos de trigo e depois de algumas centenas de anos tiraram aquele trigo e plantaram, e ele germinou, cresceu e produziu. A palha já não existia mais, mas o trigo ainda estava dando fruto. Aplicando isso para a nossa vida, quando nós somos trigo, vem tempestade? Vem. Vem luta? Vem. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O crente palha, ele voa, ele desaparece da igreja. Ele não tem compromisso com Deus e nem com a igreja. Um dia ele está numa igreja, outro dia ele está na outra. Mas a minha Bíblia diz, não deixai as vossas congregações, como é o costume de muito. Então devemos permanecer com luta, com prova, mas crer, eu sou trigo. E trigo supera. Aleluia. Trigo vai vencer esta prova. E aí Deus faz outra pergunta para Jeremias. Não é a minha palavra como um fogo? A palavra de Deus, o fogo ele serve para purificar, tirar as sujeiras. Hoje, em alguns países, não pode queimar mais as palhas por causa da poluição que vem através da fumaça.
Mas nos tempos mais remotos, antigos, a palha era queimada, porque não trazia nenhum benefício, não trazia e não tinha nenhuma proteína. Mas e o trigo? Eu estive na Jordânia, aonde o trigo não produz como produz ali perto, aonde eu moro, no estado de São Paulo, em Assis, naquela região, no Paraná. É uma lavoura que produz em alta quantidade, mas eles levam para casa a palha ou eles levam o celeiro, o trigo para o celeiro? Aplicando na nossa vida, quando Deus enviar o seu Filho para arrebatar a igreja, Jesus vai vir aqui buscar palha ou trigo? Veja que a palha, ela está junto com o joio. E o joio vai ser catado primeiro, amarrado nos feixes e lançado no fogo. Foi Jesus que disse. Mas o trigo será recolhido no celeiro. Faz uma pergunta, ou perguntamos a nós mesmos: eu sou palha ou eu sou trigo? Eu ando por ventos de doutrinas errados, por profecias erradas, por caminhos errados, caminhos turbulentos, ou eu ando pela mão de Deus? Eu sou trigo, eu tenho valor. Você tem valor, irmão. Você tem valor, obreiro. Você tem valor, cooperador. Por menor trabalho que você faz, Deus está contemplando o seu trabalho. Seu trabalho não é vão no Senhor. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus é como um fogo que vai passar e queimar a palha, queimar o feno. Mas e o trigo? O trigo não vai estar no mesmo local aonde está a palha. O trigo vai estar no celeiro. Aplicando assim uma pequena ilustração, o trigo representa o crente fiel, verdadeiro, autêntico. Vem a luta, vem a prova, ele continua cantando, continua cooperando, continua dizimando, continua ofertando. Vem a luta que vier, ele vai superando, pois ele é trigo. Agora a palha, o vento leva para onde quer. Quantas pessoas que são levados como palha, não tem firmeza, não tem base, não tem maturidade cristã. Qualquer coisa, ele sai do caminho de Deus. Trigo não. Trigo tem o seu valor de manhã, de tarde e à noite. A palha, o vento leva para onde quer. Faça uma pergunta a você mesmo: eu sou palha ou eu sou trigo? Porque a palavra de Deus é como fogo. E quando pega fogo, primeiro que queima é a palha. Ela não aguenta chama, ela não aguenta temperatura. Mas o grão não. Ele passa pelo fogo, ele é tostado, às vezes até queimado. No Velho Testamento, eles levavam o trigo e tostava e dava para o povo comer como alimento. E a palha? A palha não suporta caloria.
Tem crente que não suporta prova, luta, não pode falar nada com ele. Quem tem que tratar ele como uma película, tem que tratar ele como casca de ovo. Senão ele sai da igreja. O trigo, ele suporta a prova. Pode guardar ele daqui 10, 20 anos, ele continua sendo trigo. O crente fiel, ainda que venham as provas, as lutas, os obstáculos, ele é trigo. Amanhã ele vai estar cantando. Amanhã ele vai estar louvando, dizimando, cooperando, louvando, enaltecendo o nome do Senhor. Por quê? Mesmo no capítulo 23, verso 29, diz o Senhor: como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Para quem não sabe, as maiores pedras, as britas, para fazer alguma decoração, não é feito por maquinário. É feito com martelo. Aplicando na nossa vida. Tem crente que é uma verdadeira pedra. Coração duro. Não se dobra, não se inclina, não se humilha. Mas a palavra de Deus vai batendo nessa pedra e vai esmiuçando, vai tirando as impurezas, vai tirando aquilo que não agrada a Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Então a palavra de Deus, ela tem várias representações. E aqui nós estamos vendo a palavra de Deus como trigo, estamos vendo a palavra de Deus como fogo, e estamos vendo a palavra de Deus como um martelo que esmiuça a penha. O martelo, uma das pequenas ferramentas, mas ela é usado. O martelo é usado em quase todas profissões. Aonde tiver um profissional, em muitas áreas, ele pode não ter um martelo grande, mas ele tem um martelo pequeno, de menor peso. Por quê? É uma ferramenta de uso pessoal. Vamos mais um pouquinho na frente. Verso 30. Deus estava chamando a atenção de Jeremias por causa dos falsos profetas. Versículo 30. Não era preciso nem explicar. Somente ler. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Deus está dizendo, eu sou contra o profeta, o vaso, o pregador, o ensinador, que furta a minha palavra. Furtar quer dizer roubar. Ele danifica a palavra. Deus não deu a palavra, mas ele quer impor por autoridade própria. A palavra de Deus, ela é muito pura. É como uma espada alguma de dois gumes. A Bíblia diz que a palavra de Deus é de toda aceitação. Então me veio ao coração nesta tarde trazer apenas um pequeno mimo da palavra de Deus. E Deus aqui contra os profetas
que rouba a palavra. Pastores que furtam a palavra. Ele usa da sua língua, entrega a profecia e diz: foi Deus que falou. Quando Deus não falou. Vamos ver? Quando Deus não deu ordem. Quando Deus não mandou. Verso 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa da sua língua. E disse. Ele disse. Ele usa a palavra. Ele usa a profecia na carne. E no final ele diz: foi Deus que falou. Mas aí não tem cumprimento. Essa palavra não tem nenhum valor. Por quê? Não foi Deus que mandou. Ele roubou a palavra. Ele furtou a palavra. E depois disse: foi Deus que disse. Mas muitos deles não foram enviados. Olha bem. Vamos encontrar aqui, só para vocês verem. Pessoas que não foram enviados. Capítulo 23, versículo 21. Isso aqui me preocupa. Porque se não é Deus que está enviando, quem está enviando? Jeremias 23 e 21. Não mandei os profetas. Todavia, eles foram correndo. Não lhe falei a eles. Todavia, eles profetizaram. Entendeu? Deus não deu ordem. Deus não mandou. Porque Deus não manda ninguém entregar mensagem na carne. Mas ele sai correndo para entregar profecias mentirosas, enganosas, fraudulentas. Então me veio aqui esse versículo. Eu não mandei os profetas. Se Deus não mandou, se Deus não deu ordem, quem é que está enviando essas pessoas? Será o maligno? Será o adversário das nossas almas? Com certeza. Porque diz que nos últimos dias apostataria alguém da fé e daria ouvido até doutrinas de demônios. Um pouco pesado esta palavra, mas em muito lugar tem gente ouvindo a palavra de homem, palavra animal, palavras diabólicas, que não tem cumprimento. Mas quando chega a palavra verdadeira, genuína, que cura, que sara, que liberta, alguém não aceita. Não recebe. Porque só aprendeu o que não presta. Então Deus falou aqui: eu não mandei, nem enviei. Mas todavia, eles foram correndo. Eu não falei a eles. Olha bem, se não foi Deus que falou, não foi Deus quem enviou, quem está enviando essas pessoas? Dá para você fazer uma análise? Por que que tem famílias despedaçadas, lares partidos, igrejas arruinadas, em dificuldades? Por causa de mentiras, falsas profecias, falsas visões, falsos ensinamentos. E quem mandou? Não sei. Deus não foi. Mas todavia, ele sai correndo.
Então nós vamos notar que se não foi Deus. Dá uma olhadinha no capítulo 23 de Jeremias, verso 13. Agora nós vamos falar dos profetas loucos. Problema mental. Verso 13 do capítulo 23. Os profetas de Samaria, bem viu eu a loucura. Quem está falando? Deus. Eu vi a loucura deles. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo Israel. É um pouco dura esta palavra. Mas quem tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aleluia. E eu preciso falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vemos aí que alguns profetas, foi Deus que disse, eu vi loucura neles. Loucura. São loucos. Tem problema mental. Eles não servem. Por quê? Porque as mensagens deles não edificaram. Pelo contrário, fizeram errar o meu povo. Quantas pessoas com a vida errada, fracassada, desanimada, por causa do quê? Eles têm um sonho e saem contando que é profecia. Capítulo 23, vamos deixar a Bíblia. Versículo 25. Jeremias capítulo 23, versículo 25. Tem ouvido que diz aqueles profetas, profetizando mentira, em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então as mentiras estão sendo anunciadas para enganar, seduzir o povo. Mas aquele que tem a verdade, foi o próprio Jesus, o próprio Deus disse, a quem aquele está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Glória a Deus. Então tem gente tendo sonhos. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, há muita ocupação vem o sonho. Muita tarefa, muito trabalho, muita fadiga, e pessoas têm sonho, enganando o povo e enganando a si próprio, como disse Paulo, enganando e sendo enganado. Então o que veio ao meu coração nesta noite é de falar e nós não sabemos, versículo 26 do capítulo 23, até quando isso vai durar, a durabilidade das coisas falsas. E muitas vezes hoje as mensagens falsas tentam sufocar a verdadeira. Diz assim, 23 e 26. Até quando sucederá isto? No coração dos profetas, que profetizam mentira, que são só profeta do engano no seu coração. Estamos vivendo, não sei aqui na Austrália, mas no Brasil, tem culto que levanta 10, 12 profetas. E a profecia ela serve para 3 coisas: exortação, consolação e o que mais? Edificação. E edificação. Mas se a mensagem for da carne,
nem vai edificar e nem vai consolar. E os profetas de hoje, uma boa parte deles só tem palavra de consolação. Eis que eu vejo Deus te dando uma chave. Eis que eu vejo Deus te dando um carro novo. Aprenda, o meu Deus é Deus, Ele não é trambiqueiro. Deus não é dono de nenhuma imobiliária e nem de uma fábrica de carro para ficar te dando chave de carro. O que Deus dá para nós é a sua palavra. Aleluia. E essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Aleluia. Essa palavra é penetrante. Então nós estamos dando aqui apenas uma pequena orientação. Que os profetas faziam errar o povo. Versículo 32, do mesmo capítulo 23 de Jeremias. E eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e faz errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não enviei, e nem lhe dei ordem, e nem trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Não foi Deus que enviou. Não foi Deus que mandou. Mas eles pregaram mensagens mentirosas, enganadoras. Estamos na época dos pregadores coach. A mofadinha, pó de arroz, que não tem coragem de falar a verdade. Pessoas vivendo em um labirinto, sem saída, por causa de mentiras, por palavras fraudulentas, por palavras enganosas. Mas quem tem a palavra de Deus verdadeira, autêntica, mesmo com lágrima, com sofrimento, com calúnia, ele entrega a palavra de Deus com verdade. Glória a Deus. A verdade nos tem um preço. Por que que ela tem um preço? Porque somos enviados por Deus. Alguém nos enviou para que essa palavra vade e dê fruto, e o vosso fruto permanece. Então nós estamos vivendo nos dias das palavras fraudulentas, falsas. Muitas pessoas enganadas. Eu vou contar um episódio bíblico. O que é um profeta verdadeiro e que é um profeta falso. Nós vamos lá para o livro de Reis. Primeiro aos Reis. Primeiro aos Reis. Tem aí no lado, pastor. No lado aí. Primeiro aos Reis, capítulo 22. Olha aqui, ó. É só para você ler o que Deus faz. Primeiro aos Reis, capítulo 22. Olha bem, um rei querendo ir para a guerra, mas não queria ver a verdade, ouvir a verdade. Olha bem, capítulo 22 de Primeiros Reis. Nós vamos ver aí o profeta falso e o verdadeiro. Versículo 1. Josafá tinha grau parentesco com Acabe. Tiveram quietos os sírios
Mas no terceiro ano, versículo 2 do capítulo 22, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu servo: não vos sabeis que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Olha bem. Então disse a Josafá, Acabe disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Nós vamos ver agora um crente, Josafá, um bom crente, fazendo aliança com quem adorava profeta falso. Quantos crentes de mão dada com crente estragado da igreja? Vida leviana, não quer nada com Deus. E só vai trazer transtorno e prejuízo ao povo de Deus. Mas Josafá diz: os meus cavalos será com teus cavalos, meus soldados com o teu soldado. Mas quando ele abriu a boca, ele viu que ele fez uma aliança com pessoas estragadas. Por quê? Josafá era crente, rei de Judá, mas Acabe, rei de Samaria, era idólatra, feiticeiro, agoreiro, adorava os profetas falsos. Mas no verso 5, olha o que diz Josafá. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consultamos, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Ele viu que tinha feito alguma coisa errada, mas vamos consultar a palavra. Vamos ver o que a palavra tem para nós. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha bem, quantas profecias falsas aí? 400. 400 profecias mentirosas. Profetas que profetizavam por Baal. E agora Josafá estava ali. Se a gente fica nesses trabalhos fraudulentos, podemos ser atingidos e até mortos ao fio da espada. E olha bem, verso 7. Tinha profetizado 400 profetas. Profetizaram a mesma palavra. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Olha bem, já não tinha ouvido 400 profetas falsos? Mas Josafá percebe que parecia um computador. Apertava uma tecla e todos profetizavam. Josafá, que tinha conhecimento das coisas de Deus, disse: Deus não está nesse negócio. E ele pergunta ao rei de Israel: não tem aqui por essas redondezas? Não tem aqui por essas localidades um profeta de Deus? Eu creio que Acabe disse: mas você já não ouviu 400 profecias? Eu creio que Josafá diz: eu fico com o pé atrás com esses teus profetas. Aí o rei de Israel responde. Então o rei de Israel
a Josafá, disse a Josafá: ainda há um homem a quem podemos consultar ao Senhor, porém eu aborreço. Por quê? Porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlã. E disse Josafá: não fale assim, rei. Olha bem, no meio desses 400 profetas falsos, tinha um verdadeiro, isolado, Micaías, filho de Imlã. O rei disse: tem um aí, eu não gosto dele. Toda vez que ele me vê, ele me malha. Só fala a verdade. O negócio dele é Bíblia, o negócio dele é oração, o negócio dele é santificação, o negócio dele é jejum, o negócio dele é diferente. Os meus profetas não. Eles comem da mesa do palácio. Não dá tempo para falar com isso. 2 refeições por dia para 400, 800 refeições. Saía do cofre de Israel. Quando os profetas como Elias moravam em cavernas, em fendas de rocha, no Monte Carmelo, mas os falsos têm aplauso. Os falsos, alguém bate no ombro, mas quando nós falamos a verdade, o profeta fica indesejável. E ele disse a Josafá: não fala assim, rei. É porque toda vez que ele vem, ele fala mal contra mim. Então era um rei com a vida estragada, uma mulher, Jezabel, da vida estragada, que adorava um horrível ídolo, Azera, que tinha mais 450 profetas para profetizar para ela. Tem gente hoje na igreja que tem profeta para profetizar para ele. Ele está na luta, ele vai lá: vamos lá na casa da irmã fulana. Nem na igreja ela não vem, mas ela profetiza em casa, nas panelinhas, nos grupinhos. Então vamos lá. Eu não gosto dele porque ele nunca fala bem de mim. Tem gente que quer ir na igreja para ser bajulados, não para ouvir a verdade. Ele vai na igreja para que amasseie o ego dele. O nosso caminho é para o céu, queridos. Aleluia. Nosso caminho é para a glória. Glória a Deus. O nosso Aleluia. caminho tem um peso a seguir. Aleluia. Não se mistura com essas gente de terceira categoria. O rei disse: então manda chamar. Foram lá chamar Micaías. Mas quem foi buscar Micaías fez um chifre de ferro, e no caminho colocava aquele chifre de ferro nas costelas do profeta verdadeiro e falava: faz igual um de nós, fala bem do rei. Numa linguagem: sabe por que você está isolado? Você era para estar comendo igual nós do palácio, mas tem que ficar aí nessa casinha pobre e se alimentando de mel silvestre e etc. Nós comemos igualaria, os melhores pratos, mas nós estamos lá para profetizar o que o rei quer. Fala bem do rei. Olha bem. Aí foram buscar Micaías. O rei chamou depressa, né? Que chamasse a Micaías. Verso 11 do capítulo 22.
E Zedequias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro. Cuidado com esses profetas que têm chifre de ferro, cabeça de ferro. Tudo deles é importante. E disse: assim diz o Senhor, com este ferirá os sírios, até que todos consumir. E todos os profetas profetizaram. Verso 12. Assim dizendo: sobe, porque Ramote de Gileade prosperará, porque o Senhor entregará na mão do rei. Mas profetizaram mentira. E o mensageiro que foi chamar Micaías, que o rei mandou, Zedequias, filho de Canaã, tenta seduzir, comprar, negociar com a verdade. Olha bem, no verso 13. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou dizendo: veja aqui, que as palavras dos profetas é uma voz que prediz coisa boa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem. Fala bem do rei. Faz igual a nós, profetiza na carne. Micaías, porém, respondeu. Verso 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Aleluia. Veja a diferença de quem tem compromisso com Deus e com a palavra. Ele não é palha que o vento leva. Ainda mesmo humilhado, perseguido, castigado, menosprezado, pisado, zombado, criticado, ele tem uma palavra verdadeira. Aleluia. Uma palavra autêntica, diz: o que Deus colocar na minha boca, eu vou falar ao rei. Mas no caminho, as opressões pelo profeta falso era muito. Já tinha ouvido 400 profecias falsas. Será que teria nós coragem hoje de chegar nesses trabalhos fajuta, essas arapucas, e pregar a verdade? Ou vamos aliarmos com eles? Vamos ajuntar com eles? Porque tem muita gente que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do povo, e a voz de Deus é a voz de Deus. Aleluia. Não é por causa que tem multidão que Deus está ali. E foram buscar Micaías. Mas ele foi criticado, zombado e até perseguido no caminho. E quando ele chega lá, Micaías, para não morrer, no início ele tenta se vender. Veja como é a opressão. Olha bem. E vindo ele ao rei, verso 15, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Veja que se nós não tomarmos cuidado, os mentirosos e falsos vão seduzir até a nossa mente. E aí o rei faz uma pergunta. Versículo 16. E o rei diz: até quantas vezes te conjurarei que me fale senão a verdade no nome do Senhor? Micaías agora levanta a cabeça diante do perseguidor rei Acabe, que já tinha ouvido 400 profecias falsas. Por isso que eu digo: quem tem sonho, conta sonho, mas quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. Aleluia, com verdade. Glória a Deus. E olha o que ele disse, versículo 17:
Então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, e tornem cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão o mal? O que ele manda fazer? E ali o rei estava sentado no trono. Então o rei disse a ele: ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, tal à mão direita. E disse o Senhor: quem introduzirá Acabe ir para a guerra? Quem? Quem vai ser que vai conduzir Acabe, que suba e caia a Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outros dizia da outra. Agora bem, pensa bem, que tumulto, que confusão, 400 profetas falsos em tumulto, porque não sabia o que fazer com o verdadeiro. Vamos correr para sermos rápido e mais objetivo. Então, apresenta um espírito mau. Versículo 22 e 22. E disse ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E ele disse: e tu induzirá e ainda prevalecerá? Sai e faz assim. Aí Micaías disse: agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha o que eles fazem. Então Zedequias, filho de Quenaã, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse: por onde passou o espírito do Senhor para falar por ti? Eles batiam no maxilar. Pode ver que os profetas apanhavam no queixo. Por quê? Eles tinham uma pancada técnica que descolava o maxilar inferior do superior. E com o maxilar deslocado, não dava para profetizar. Porque a língua não tinha contorno. E nem também retorno. Porque o maxilar estava deslocado. Ele fere no maxilar. E o rei manda levar ele para a cadeia. Olha bem. Olha bem. Versículo 25. E disse Micaías: eis que o verá naquele dia, quando entrar de câmaras em cama, para te esconder. Então o rei de Israel disse: tomai Micaías e trazei a Amon, chefe da cidade, e Joá, filho do rei. E disse assim: disse o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu volte em paz. E disse Micaías, mesmo com o maxilar deslocado: se tu voltar em paz, numa linguagem, se tu voltar vivo dessa peleja, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todo Israel. Mesmo com o maxilar deslocado, provavelmente sangrando, mas quem tem a palavra, fale a palavra com verdade. Aleluia, glória a Deus. E ali leva, sabe qual era o pão da amargura? A água amarga. Eles pegavam o fel do boi e as losnas, batia
e dava para o profeta falso comer, tomar. Vamos ver? Estamos falando de Bíblia. Voltamos para Jeremias. O rei mandou levar ele para a casa do cárcere e dar o pão da amargura e a água da angústia até que volta. Vamos ver na Bíblia agora? Olha bem. Versículo 15 do capítulo 23 de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que vos darei comer a losna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Mas eu faço uma pergunta: essa bebida amarga, a losna e o fel, era para o profeta falso e não para Micaías, mas ele deu. Com tudo isso, nem Josafá, um bom crente, não teve discernimento. Josafá não sabe de que lado ficar. Quantas pessoas que não sabem que lado fica? Se fica do lado da verdade ou se fica do lado da mentira? Eu vou resumir aqui, senão eu vou cansar vocês. Tá entrando junto. Mas pelo menos nós estamos falando a palavra. Tem alguém anotando e vai ser uma benção. Ele vai para a guerra. Josafá não acreditou também na palavra do profeta verdadeiro, mas deu ouvido nos 400 profetas falsos. Eles vão para a guerra. Vamos lá na guerra? Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 29. Eu não sei pregar e nem ensinar, sei malemar ler a Bíblia. Vamos para a Bíblia? E assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o rei de Israel, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. E disfarçou, pois o rei de Israel entrou na peleja. O rei de Israel, que era Acabe, chegou lá e vestiu roupa de soldado para disfarçar, para que ninguém o conhecesse, e pôs alguém no carro dele para morrer. Cuidado, até no carro de quem você anda. A Bíblia tem para tudo e para todos. Olha bem. Verso 32. E sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou: eu não sou o rei de Israel, eu sou o rei de Judá. E cadê o rei de Israel? Está na peleja. Ele disfarçou. Porque tem gente que vive uma vida de disfarce. Disfarce é como ator. O ator, ele faz um papel de bilionário e às vezes está passando necessidade. Quantos obreiros fazendo papel de ator, se disfarçando? Então o rei de Israel estava na peleja. Vamos aguentar aí, vamos, já estamos terminando. E ele, quando o soldado, o exército assírio, viu que não sabia quem era o rei de Israel, falou para o soldado: meia volta, vamos embora, não vamos matar ninguém. Mas um soldado sírio
pegou a flecha, colocou no arco e falou para o rei: eu vou jogar. Peguem quem pegar. Nós não veio para guerrear? Eu vou jogar. Quer ver? Capítulo 22, versículo 34. E um homem entosou o arco, quer dizer, deu flexibilidade no arco, na simplicidade, e feriu o rei de Israel entre a fivela e as coraças. Então ele disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Deixa eu dar uma pequena ilustração. O rei de Israel se preparou com couraça de bronze dos pés à cabeça, mas aonde segurava a couraça de baixo, aonde fica o buraco da fivela da cinta, você está entendendo? Lá sobrou uma vaga. E o meu Deus não erra alvo. Deus sabe para quem é essa mensagem nesta noite. Aleluia. Ele não erra alvo. E de repente, aquele moço entosou o arco. Em uma tradução diz que ele não tinha mira, ele não tinha alvo, ele jogou ao ermo. Mas quando ele joga a arma, ele entosa, dá flexibilidade no arco e joga a lança. Eu creio que Deus falou: deixa a pontaria comigo. Aleluia. Porque tem um servo meu com o maxilar quebrado. Aleluia. E bebendo água amargosa lá naquela grade, e hoje eu tiro ele de lá e eu arranco a máscara do rei de Israel, para que saiba que eu sou Deus. Aleluia. E ali, aquela flecha pontuda entra as duas coraças na fivela e fere o rei de Israel. Não dá tempo para falar de medicina, é um lugar mortal. Basta aí uma faca às vezes com 2 centímetros, é o suficiente para matar um cidadão. Agora Deus, que conhece o homem, e foi ele que criou, você acha que ele vai errar o alvo? O profeta não tinha falado que o rei de Israel não voltava em paz? Que ele não voltava vivo? Enfim, meus irmãos, e o rei morreu. E Israel volta para casa, como ovelha sem pastor. E aqueles que acreditaram na mentira e no falsos profeta é caída a máscara. Eu creio que Josafá volta correndo, vai até o presídio onde estava Micaía e disse: Micaía, servo do Senhor, o que você falou foi palavra de verdade. Eu não dei crédito no que você falou, mas eis que o rei de Israel foi ferido entre as coraças. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é autêntica, ela é verdadeira. Então, quem tem sonho, conta sonho. Mas quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. Aleluia. Com verdade. Glória a Deus. Já vai dando aí quase 2 horas de palestra. Tá bom? Podia falar mais. Então, aprendemos uma coisa: não trocamos a verdade por palavras mentirosas. Amém? Fique com a Bíblia, fique com a verdade. Não se vende, não se troca, não se negocia as coisas de Deus. O reino do céu é tomada força. Aleluia. Seja trigo e não palha. Aleluia. Seja um crente verdadeiro e não um falso profeta. Aleluia. Certo? Que Deus abençoa. Vou fazer uma oração aos que estão assistindo. Outros eu estou vendo que estão tomando nota. Poderia falar mais, mas aí vai tornar cansativo a vocês que vão trabalhar. Um abraço. Oremos. Grande e poderoso Deus, sim, Jesus, Criador dos céus e da terra, sim, Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, repreende, aleluia, toda a força maligna, aleluia, de profecias falsas da carne, sim, Deus, e levanta homens e mulheres nesse país, aleluia, cheio do teu Espírito Santo,
para profetizar na última hora da igreja Glória e na a Deus. última milha da estrada. Aleluia. Profetizar verdade, palavras autênticas, verdadeiras, genuínas, poderosa, Aleluia. transformadora, regeneradora. Aleluia. Há palavras que transformam o mais vil Sim, pecador. Jesus. Abençoe esse grupo que Aleluia. ouviu nesta noite. Guarde a cada um deles, livrando, Sim, Deus. abençoando, para que seja uma bênção na mão de Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.